Olá, meu nome é Rui, sou professor de Física e Matemática formado pela USP e sou fundador da Casa de Makers. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o movimento Maker, que é um movimento que surgiu há alguns anos e que reúne pessoas que gostam de fazer coisas, de criar coisas e resolver problemas com as próprias mãos. Mas mais do que construir, o que une e torna essas pessoas uma comunidade é o espírito colaborativo, que faz com que cada pessoa que cria uma coisa nova ou desenvolva algo que ajude outras pessoas, colabore, publique isso na internet e deixe disponível para que outras pessoas se inspirem e criem suas próprias bugigangas a partir de ideias previamente construídas por outros. O movimento Maker é um movimento que começou há muito tempo e que reúne pessoas com propósitos em comum de fazer coisas, de resolver os próprios problemas e criar coisas a partir de materiais que tem disponível em casa. Mas não só o criar une essas pessoas. É um movimento que compartilha muito, então as pessoas que criam compartilham como foi esse processo de criação e também ajudam pessoas a construir novas coisas a partir de suas próprias experiências. Então é um movimento muito colaborativo e não só de criação, mas é pautado também pela colaboração entre as pessoas. Uma vez que o movimento Maker prega essa construção e também a colaboração entre esses participantes, a gente consegue fazer uma ponte entre o movimento Maker e a escola no desenvolvimento de projetos. O movimento Maker se torna uma ferramenta muito potente para o desenvolvimento de projetos nos quais os alunos irão criar protótipos, desenvolver soluções para problemas reais e compartilhar suas ideias com os colegas, fazendo a construção do conhecimento científico a partir do conhecimento cotidiano e em cima de alguma coisa real e prática. Bom, nós temos aqui projetos desenvolvidos pelos alunos nas mais diversas áreas. Aqui a gente tem um projeto desenvolvido que é um sistema de iluminação para uma residência e um sistema de estacionamento para uma casa. Toda vez que os alunos apertam uma tecla no computador, eles falaram para o programa que essa cancela deve abrir. Então, toda vez que eles clicam em um botão, ele abre, e quando ele clica no outro, ele fecha, dando automação para um projeto que eles fizeram inicialmente a partir de recicláveis. Já nesse sistema, eles colocaram um sensor de cada lado que identifica se tem ou não alguma coisa. E quando não tem um carro estacionado, ou ele vai sair ou chegar, ele dispara um alarme e também acende uma luzinha que eles colocaram aqui, que é um LED. Outros projetos também construídos a partir apenas de recicláveis são esses pequenos robôs, que os alunos também utilizaram a programação e um pouquinho de prototipagem para construir e dar automação para esses robôs, que pode virar a cabeça para um lado e para o outro, tudo isso usando materiais recicláveis de baixo custo com a ajuda de um Arduino, que é um microcontrolador que é open source, ele consegue encontrar em qualquer lugar e é muito barato. Bom, Espaço Maker, ele não é apenas o espaço, acho que a gente não pode olhar para um Espaço Maker e pensar nele como um espaço que só existe se tiver uma determinada área e determinadas ferramentas. O Espaço Maker vai muito além disso. O Espaço Maker é um espaço onde os alunos conseguem criar, desenvolver projetos e é um espaço que ele serve para compartilhar e colaborar. O aluno ele passa a desenvolver projetos, não projetos apenas individuais, mas projetos que tenham o olhar do outro. E dentro desse Espaço Maker, o importante é que as crianças e adolescentes, os estudantes em geral, tenham possibilidades de criar, dar forma às suas ideias. Não sendo única e exclusivamente um espaço formado por ferramentas, mas ele é mais por pessoas. As pessoas que estão lá dentro fazem desse espaço, fazem acontecer, porque ele pode transformar materiais recicláveis em grandes projetos finais, mas se ele não tiver o processo de colaboração e tiver um monte de ferramenta cara, como impressora 3D, cortadora laser, microcontroladores, e sem esse processo colaborativo e criativo, tudo isso fica apenas como uma exposição, sem muita utilidade para os alunos. Então, o importante de um espaço
Maker é que seja acolhedor para os alunos, tudo fique de fácil acesso e que tudo faça sentido para eles. A ideia de construir um espaço Maker, tendo a colaboração dos alunos, é super importante para que o aluno sinta-se parte desse lugar e que tudo ali seja acessível a ele e que parte do que está construído tenha sido construído por sugestões deles, que eles sentiram necessidades em determinadas disciplinas de construir alguns experimentos e que a partir das sugestões a direção começou a incrementar esse espaço. Então é um espaço que é construído colaborativamente entre gestores, professores e estudantes. Quando os alunos começam a desenvolver os protótipos com um nível de complexidade maior, inserindo sensores, eles precisam começar a interagir com o mundo físico. Em ciências, eles começam a estudar pressão atmosférica, temperatura e umidade logo no 6º ano e eles já começam a fazer viagens de campo, eles começam a pesquisar na cidade onde é mais frio, onde é mais quente, por que isso acontece. Com um microcontrolador como o Arduino, os alunos têm acesso a esses sensores e eles começam a utilizar os sensores para medir essas grandezas físicas, que até então eram estudadas em sala de aula, mas sem nenhum significado real. Eles começam a construir as próprias estações meteorológicas, utilizar as leituras feitas em um software de programação para construir gráficos e tabelas. Então a construção do conhecimento matemático dentro desses projetos também tem se mostrado muito rico por permitir que os alunos tornem mais concretos alguns conhecimentos que até então eram muito abstratos. Nesse caso, a gente pode destacar o desenvolvimento do pensamento algébrico, que tem sido muito rico para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, onde os alunos conseguem compreender a utilização de variáveis dentro de um contexto bem específico, que é para armazenar o valor de um sensor lido, ou mesmo de um motor que vai para a posição de 30 graus ou de 0 grau. Então, dentro de um projeto, muitas coisas vão aparecendo e a função do professor nisso é ir fazendo os ganchos com o conteúdo curricular, mostrando para o aluno que ele precisou, por mais que ele não perceba sozinho, faz parte do papel do professor ter um momento de sistematização com os alunos, mostrando os conhecimentos curriculares presentes aqui. Por exemplo, nesse projeto, os alunos trabalharam muito a questão de ângulo para que eles pudessem abrir e fechar, porque eles usaram um motor que obedece a algumas regras. Ele consegue ir para determinados ângulos. Eles também utilizaram sensores aqui, e esses sensores eram lidos por um software de programação, que é o Scratch. E nesse software, eles conseguem ler alguns valores dentro dessa tabela. Então, tudo isso que o aluno vai lendo por aqui são conceitos importantíssimos dentro da matemática e que, por muitas vezes, alguns alunos não conseguem construir esse conhecimento e dar significado porque tudo é muito abstrato. Dentro dos projetos, o conhecimento científico se torna muito mais uma ferramenta do que um objeto de estudo. Então, para dar o próximo passo, ele precisa pesquisar, entender um pouquinho mais sobre algumas coisas, para então poder avançar. Outro projeto desenvolvido com crianças, a partir de 5 anos, é o trabalho com como relacionar a parte física com a digital, para que eles não só consumam games ou aplicativos que tem no computador, mas também que criem coisas. E uma das atividades é trabalhar com o que é condutor e o que é isolante, apresentando para as crianças já circuitinhos elétricos bem simples, mas que eles possam aprender o que é condutor e o que é isolante, para que eles também não tomem choques quando eles forem mais velhos e forem mexer com circuitos elétricos, com mais energia. Esse circuito a gente construiu utilizando uma plaquinha que chama Make, que permite montar circuitos elétricos e transportar teclas que estão no computador para qualquer lugar. Qualquer material que é condutor de energia pode se tornar uma tecla do meu teclado, pode ser um controle para um game, enfim, os alunos podem criar qualquer coisa. Aqui os alunos criaram um teclado. Então,
dos jacarezinhos eu preciso ficar em mim, eu coloquei na minha aliança porque ela também é condutora, então eu faço parte agora desse polo, desse lado do circuito. Em cada uma dessas caixinhas, que são cápsulas de café, a gente colocou água e tem posicionado também o outro lado do circuito. Toda vez que eu colocar a mão na água, como a água conduz corrente, ela vai fechar o circuito e eu vou tocar meu piano que está no meu computador utilizando um novo material. E eu não preciso também, eu posso fazer testes e colocar aqui. Então as crianças conseguem ter autonomia para experimentarem coisas novas e criarem coisas. Tudo pautado em cima de um conhecimento científico que vai ser muito trabalhado durante o ensino médio, que é conceito de condutibilidade, se ele conduz ou não energia elétrica. E eles aprendem isso brincando muito e construindo as próprias coisas. Mas o que o movimento Makers tem a ver com a educação? Nós temos vivenciado experiências onde os alunos, frente a projetos, frente a problemas reais, têm se engajado muito mais por poderem criar soluções que resolvam os problemas levantados por eles. Então, os alunos começam a ser muito mais ativos num ambiente colaborativo e que abre a possibilidade de criar coisas. Então, todas as ideias levantadas por eles para solucionar problemas podem ser prototipadas, desenvolver um produto final que mostre qual foi essa ideia levantada. Nesse contexto, o Movimento Maker apresenta as ferramentas e um espírito colaborativo que vai de encontro com os interesses da escola, permitindo crianças ativas, engajadas e que colaborem para a construção colaborativa do conhecimento. Mas, e para tudo isso, como que ele vai fazer para construir as coisas? Nesse contexto também entra a implantação de um espaço maker, que é um espaço equipado com ferramentas e que tem alguns materiais disponíveis para os alunos, mas não é a única e exclusiva característica de um espaço maker. O espaço maker é feito por gente, por pessoas. Os alunos e as pessoas que frequentarão esse espaço são as responsáveis por dar cara e alma para esse lugar. É um lugar que precisa ser acolhedor para as crianças, que precisa ter as ferramentas necessárias e não nada mais, nada menos para que eles desenvolvam os projetos. Dentro de um makerspace, a gente pode ter desde materiais de alto custo, como impressoras 3D, a materiais de baixo custo, como isopor, plaquinhas de circuitos retirados de componentes eletrônicos recicláveis, palitinhos, e sim, podemos ter componentes mais avançados, como o Arduino. Por exemplo, dá uma olhada nesses materiais. São materiais que, apesar de parecerem mais complexos e tecnológicos, são materiais de baixo custo e permitem prototipagem rápida das ideias dos alunos. Os alunos conseguem construir seus protótipos e conseguem dar automação, fazer com que eles funcionem sem a interação física o tempo todo. Como implementar um makerspace na sua escola? Comece com pequenos passos, comece com projetos pontuais, convide outros professores a participarem. Após pequenos projetos, comece a fazer pesquisas com os estudantes de como foi esse processo inicial, do que eles precisariam para poder avançar nesses projetos. Converse com os gestores, diretores e outros professores para ver o que eles acharam. Depois, comece a levantar outros problemas que demandariam a utilização de ferramentas, outros tipos de materiais e perceba qual é a adesão dos estudantes. Mantenha os seus alunos próximos a esse projeto. O processo precisa ser muito colaborativo e com feedbacks constantes dos seus alunos, porque eles podem te dar ideias de como construir um espaço físico ou como arrecadar materiais ou ferramentas e construir um espaço físico que faça sentido para eles. O makerspace que funciona aqui na Casa de Makers não necessariamente vai funcionar na sua escola, porque aqui a gente tem um contexto, nossos alunos participam constantemente da mudança do espaço físico e da aquisição de ferramentas. Construa o seu makerspace
seguindo o seu contexto, quais são as demandas dos seus alunos e dos seus colegas professores. Com isso, acho que você vai conseguir construir algo que atenda às suas demandas e dia a dia você pode ter feedbacks dos seus alunos e dos outros professores e complementando esse espaço pouco a pouco, sempre que aparecer novas demandas. Não precisa apresentar todas as ferramentas de uma vez. Construa com pequenos passos, mas que faça sentido e tenha significado para os estudantes. Mas dê o primeiro passo, entre em contato com os professores. Seja muito colaborativo durante todo o processo e construa pequenas parcerias e compartilhe esses resultados. Essa é a minha dica para você começar o seu próprio Makerspace na sua escola.